Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu me chamo Nicolas e nesse último vídeo da nossa série de funções convexas, eu vou finalmente falar para vocês uma forma simples de caracterizar funções convexas, que é usando a derivabilidade dessas funções. Ok? No começo da série, eu falei para vocês que muitos de vocês, já no ensino médio, sabiam como caracterizar uma função convexa, usando a derivada segunda. Né? A gente dizia que se a segunda derivada da função for positiva, necessariamente a função é convexa. E isso é verdade. Só que eu também disse que a convexividade não é uma consequência da derivabilidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existem funções convexas que não são deriváveis, ok? Então, eu demonstrei no último ou no penúltimo vídeo que uma função convexa é necessariamente contínua, ok? Então temos uma implicação de convexidade para continuidade. Obviamente, uma função contínua não necessariamente é convexa, né? Então não temos a equivalência. Mas não quer dizer, não temos a implicação função convexa é necessariamente derivável, ok? Então eu falei bastante sobre derivabilidade à esquerda e à direita, mas isso não era uma implicação direta. Agora, nesse vídeo, né, se estamos trabalhando com funções que são uma vez deriváveis ou duas vezes deriváveis, temos maneiras simples de demonstrar a convexividade. E assim vocês vão poder usar os utensílios que muitos de vocês já conheciam do ensino médio. Ok? Então, eu vou começar o vídeo, eu vou demonstrar um teorema e depois vamos fazer exercícios práticos, né, de funções conhecidas. Então, para começar, eu vou considerar que a função é uma vez derivável, tá? Então, a gente não vai poder usar o teorema conhecido, né, que é poderoso. Então, se a função é uma vez derivável, temos essas equivalências, né? Então, a gente diz que se f é convexa, é equivalente a dizer que a derivada de f é crescente, que é equivalente a dizer que a curva de f se encontra em cima das tangentes. Ok? Para demonstrar esse teorema, eu vou fazer o que a gente chama de implicação cíclica, ou seja, eu vou demonstrar que 1 implica 2, que 2 implica 3 e que 3 implica 1. E por implicação cíclica, isso quer dizer tudo que vai ser equivalente. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar que, primeiramente, que 1 implica 2. Ok? Então eu quero dizer que se f é convexa, isso implica que a derivada vai ser crescente. Tá? Então, como último vídeo, eu vou considerar um x que é inferior a y, tal que temos um h superior a zero, só que é um h pequeno, que implica, né, que se a gente somar o h em x, ele ainda vai ser inferior a y. Ok? Então vamos ter que x mais h seja inferior a y. Ok? Então, essa daqui é a minha hipótese, eu tenho um H positivo, tal que se eu somar com x, ele ainda continua sendo inferior a y. Ok? E agora eu vou usar o lema das declividades, que eu demonstrei no segundo vídeo dessa série. Ok? Então, vamos ter, pelo lema das declividades, vamos ter que f de x mais h menos f de x dividido por h é inferior ou igual a f de y menos f de y menos h dividido por h, tá? Então, caso vocês estão chocados ver os últimos vídeos que eu expliquei direitinho como faz isso. Ok? E agora eu vou fazer h tender a zero. Eu quero trabalhar com as derivadas. A gente sabe que isso daqui é a definição de uma derivada se h tende a zero. Ok? Então, se h tende a zero mais, isso daqui implica diretamente que a derivada, então isso daqui é a derivada de x, então a derivada de x vai ser inferior ou igual à derivada de y. Isso daqui é uma maneira diferente de definir uma derivada. Então vai ser a derivada de y. Ok? Então, como x é inferior a y e a derivada de x é inferior ou igual à derivada de y, isso daqui já implica, né, essa definição de uma função crescente. Então, isso implica que f é crescente. Ok? Então, demonstramos, né, porque essa propriedade vem da convexividade, e a gente demonstrou que a função é crescente. Agora vamos demonstrar que se a derivada for crescente, isso implica que as tangentes, que a curva está em cima das tangentes. Ok? Então, para isso, eu vou considerar um x0 que pertence ao nosso intervalo i, e um ponto x que pertence também a esse mesmo intervalo. Ok? E agora eu vou usar o teorema do valor médio, tá? Caso vocês não conheçam, vocês já usaram ele provavelmente, já estudaram ele, né? Se vocês estão vendo um vídeo de funções convexas. Mas, caso vocês não tenham visto, provavelmente no futuro próximo eu vou fazer um vídeo demonstrando e explicando o que é o teorema do valor médio, o que é o teorema de Rho. Ok? Então, de acordo com o teorema do valor médio, né? Então a gente vai aplicar o teorema do valor médio no intervalo x0, x.
tá? Então é um teorema que a gente sempre aplica no intervalo fechado, né? Então o teorema diz que existe um tsi, né, essa letra grega aqui, tsi, que pertence a esse intervalo, então x0, x, tal que f de x menos f de x0 igual à derivada dessa função em tsi, é uma letra muito difícil de escrever, tá? Vezes x menos x0, ok? Então, caso vocês não conheçam, o teorema do valor médio diz isso daqui, tá? Então, no intervalo fechado, existe um ponto nesse intervalo fechado tal que f de x menos f de x0 igual à derivada da função nesse ponto vezes x menos x0, ok? Vocês vão ver que graficamente, se vocês pesquisarem, graficamente isso daqui é óbvio, ok? Só é um pouquinho difícil de demonstrar, como a maioria das coisas em análise, né? A gente graficamente é óbvio, mas matematicamente meio complicado, né? E a gente tem a hipótese que a derivada é crescente, né? Então a gente sabe que f apóstrofe é crescente, então eu vou fazer uma flecha assim, ela é crescente. Então a gente sabe que se x for superior a x0, então isso implica que tsi, que pertence a x0, x, que então no caso né, o tsi que pertence a esse intervalo, né, implica que a derivada de tsi vai ser superior ou igual à derivada em x0. Ok? Porque tsi, ele necessariamente pertence a esse intervalo. Então, como tsi é superior a x0 e a função é crescente, então temos a função de tsi e derivada que vai ser superior ou igual à derivada em x0. Ok? E se x for inferior a x0, né, temos a mesma coisa, só que agora vamos ter que f de tsi vai ser inferior ou igual a f de x0. Ok? Porque se x for inferior a x0, esse intervalo muda de lado, só que tsi ainda vai estar dentro, só que tsi vai ser inferior a x0. Então temos isso daqui, ok? Isso daqui já demonstra o nosso teorema. Isso daqui já mostra que a curva vai estar em cima de suas tangentes, ok? Noção de tangente, vê o último vídeo. Agora vamos demonstrar a última implicação que diz que se a curva está em cima de suas tangentes, isso implica que a função é convexa, ok? Como a gente quer mostrar que uma função é convexa, a gente vai tentar achar a definição formal de uma função convexa, que foi aquela que eu apresentei no primeiro vídeo, ok? Então eu vou considerar um x inferior a y, né? Obviamente todos os elementos estão no intervalo i aberto, e um parâmetro t que pertence entre 0 e 1. Por que esse parâmetro? Porque a gente sabe que na definição de uma função convexa, a gente tem um parâmetro, algumas vezes eu escrevo lambda, algumas vezes eu escrevo t, que é de 0 a 1. Então a gente já introduz ele nas hipóteses porque ele vai ter que aparecer em algum lugar. Ok? E agora eu vou fazer vou botar uma variável z que é igual, e eu vou ser esperto, eu quero forçar a convexidade, então vou usar a definição. Ela vai ser igual a 1 menos t vezes x mais ty, ok? Obviamente z pertence a i também, então não vamos ter problema, né? Então agora a gente vai considerar um ponto x0 que é igual a z, então z é um ponto desse conjunto, né? Então vamos ter que f de x, como a gente já sabe que a curva está em cima das tangentes, então f de x vai ser superior ou igual a f de z mais a derivada em z vezes x menos z. E vamos ter que f de y vai ser superior ou igual a f de z mais a derivada em z de y menos z. Né? Porque a gente sabe que a curva está em cima de suas tangentes. Então isso daqui é a definição de uma tangente, isso daqui é a curva. Ok? Então agora a gente vai manipular isso daqui. Então isso vai ficar 1 menos t vezes f de x mais t f de y, que é superior ou igual a f de z mais a derivada de f de z vezes 1 menos t x menos z mais t de y menos z, ok? Vocês podem estar se perguntando que carambas eu fiz aqui, tá? Eu manipulei essas duas expressões ao mesmo tempo, então vocês podem fazer com calma, tá? Como eu não quero que o vídeo fique muito longo, eu já escrevi tudo que eu tinha feito, só que obviamente na minha folha de papel eu tenho muito mais cálculos intermediários, tá? Então aqui é a versão completa, vai ficar tudo isso daqui. Isso daqui, se vocês se expandirem, vai ficar igual a zero,
tá? Então vocês podem verificar, né? Na hora que vocês distribuírem, vocês vão ver que isso daqui tudo vai se eliminar. Então a derivada também vai sumir, ok? Então isso daqui vai ficar igual a f de 1 menos tx, né? Se a gente substituir f de z pelo que a gente já sabe, mais ty, que é igual a f de z, né? O que eu falei, eu substituí z, que vai ser inferior ou igual a 1 menos t f de x mais t f de y, ok? E essa é a definição da convexividade. Então a gente mostrou que 3 implica 1, então que por implicação cíclica, todos esses pontos aqui são equivalentes, ok? Agora, antes de passar para os exemplos, eu vou usar o utensílio poderoso que é se f for derivável duas vezes. Se f for derivável duas vezes, então f segundo vai existir, então f apóstrofe vai existir. Ora, a gente mostrou, né, que tudo isso é equivalente, então que se f é convexa, f apóstrofe é crescente, etc. Então, a gente já sabe, por consequência, que uma noção de convexividade é se a derivada segunda for simplesmente positiva. Ok? Então, isso daí é o terceiro poderoso. Então, muitas vezes, se a gente tem funções que são duas vezes deriváveis, a gente trabalha com a derivada segunda e isso já simplifica bastante a nossa vida. Então, por exemplo, a gente já pode, eu vou demonstrar, né, então isso daqui já é exemplo, que a exponencial de x é convexa em R. Ok? Obviamente, R, lembre-se, R ele pode ser um aberto e um fechado ao mesmo tempo, né? Então, obviamente, nesse exercício eu considero que ele é um aberto, tá? E exponencial de x, a gente já sabe que é infinitamente derivável, tá? Então não temos problema. E agora vocês vão ver que então, se temos f de x que é igual a exponencial de x, a derivada de exponencial de x é exponencial de x, então a derivada segunda de exponencial de x é bem mais complicada, né? Fica exponencial de x, né? E a gente sabe, bom, por estudo da exponencial de x, que isso daqui é estritamente positivo. Então a gente já sabe que exponencial de x é convexa em R, ok? Então se a gente tem a derivada segunda, é muito, muito, muito fácil. Eu sempre falo de funções convexas, mas eu lembro para vocês que as noções de funções côncavas é totalmente ao contrário. Então, se a derivada segunda é positiva, a função é convexa, então se a derivada segunda for negativa, a função é côncava. E é exatamente isso que eu vou demonstrar agora nesse exercício, que a função ln de x, então logaritmo neperiano, então logaritmo base e de x, é côncava em R, ok? Então vou considerar a função g de x que é igual a ln de x, ok? A derivada de ln de x igual a 1 sobre x, ok? Então eu demonstrei isso bem no início do meu canal, né? A derivada logaritmo. E a derivada segunda disso, então, né? Agora a propriedade de derivada vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, ok? Menos 1 sobre x quadrado é estritamente positivo, menos 1 então vai ficar estritamente negativo. Então isso daqui implica que a função é côncava, ok? Agora vamos estudar a função seno de x. Seno de x, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai depender do intervalo, né? Vocês sabem que seno de x é uma função periódica, né? Então ela fica fazendo umas ondinhas assim, né? Ou seja, ela pode ser côncava e ela pode ser convexa. Ela pode ser côncava e ela pode ser convexa. Então depende muito dos intervalos, ok? Então vamos fazer isso. Então vamos fazer h de x igual a seno de x. A derivada de seno, né, é cosseno. Então fica cosseno de x. E a derivada de cosseno de x fica menos seno de x. Ok? Então agora vamos estudar os dois casos. Então primeiro eu quero estudar o caso côncavo, tá? Então se menos seno de x for inferior a zero, então a derivada segunda for inferior a zero, isso daqui implica que seno de x tem que ser superior a zero, né? Isso daqui implica então que x, então se a gente fizer um círculo trigonométrico, né? Então o seno está aqui, né? Então para o seno ser positivo, ele tem que estar entre zero e π. Ou seja, se a gente fizer isso com a noção de k, vai ficar então entre 2kπ, né? Então k sendo um relativo, 2kπ, porque aqui vai ficar 0, 2π, 4π, ok? Então vai ficar 2kπ e 2k mais 1π. Sim, 2k mais 1π, ok? Então x tem que pertencer ao intervalo
aberto, obviamente, 2kπ, 2k mais 1 π aberto. Por que aberto, né? Porque quando vale 2kπ, vamos ter um problema, né? Porque senão não é estritamente superior a zero, ele é igual a zero, né? A gente quer o estritamente superior. Ok? Então, côncavo vai ser quando x pertence a esse intervalo. E se a gente quiser a convexividade, a gente quer então que menos seno de x seja superior a zero. Então, seno de x seja inferior a zero, então que x pertença. Então, a gente quer estar nessa linha aqui. Então, que x pertence entre 2k menos 1π e 2kπ. Ok? Por que 2k menos 1? Porque a gente quer mudar a ordem do intervalo. A gente quer sair daqui e vir até aqui. 2k mais 1π é maior do que 2kπ, então não faz sentido. Então vai ficar 2k menos 1, que é exatamente igual, né? Então entre 2k menos 1 e 2kπ. Ok? Então aqui vai ficar 2k menos 1π e 2kπ. Aberto sempre porque a gente está trabalhando com estritamente. Ok? Então temos aqui uns exemplos de funções convexas, côncavas e uma função que muitas vezes pode ser convexa ou côncava. A noção de convexividade ou concavidade, não sei se essa palavra existe, nos dá poder de demonstrar algumas desigualdades muito interessantes. Então, se x pertence de menos 1 a mais infinito, a gente já sabe que ln de 1 mais x vai ser inferior ou igual a x. Ok? Isso daqui é uma desigualdade muito conhecida. Tá? Então, se a gente considera a função g de t que é igual a ln de t, a gente sabe que ela vai ser côncava em R, R mais estrela, né? Eu esqueci de escrever aqui, mas é em R mais estrela. Ok? Então temos g de t que é igual a ln de t. Então, se a gente considerar um t0 que é igual a 1, temos g, a derivada em 1, que é igual a 1 sobre 1, né? Porque a derivada é 1 sobre x, então 1 sobre 1 que é igual a 1. E a gente considera a tangente, então a tangente de t, a tangente de, em 1, no caso, né? Em 1 vai ser g de 1 mais a derivada de g em 1 vezes t menos 1. No caso, não é t de 1, é t de t mesmo. Né? Isso daqui vai ser igual a t menos 1, né? Porque g de 1, então vai ficar 0, né? Então vai ficar t menos 1. Então a gente já sabe, por propriedades das funções convexas, que a curva está em cima das suas tangentes. Então temos ln de t, que é inferior ou igual a função convexa, então a função côncava vai estar embaixo das suas tangentes. Então a ln de t vai ficar inferior a t menos 1. Né? E agora a gente fala que t igual a 1 mais x. Então isso implica que ln de 1 mais x é inferior ou igual a x. Ok? Bem simples e bem interessante essa desigualdade, muito utilizada. Ok? Então esse é o vídeo de hoje, essa série. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho das funções convexas. São funções bem interessantes de serem estudadas. E talvez no futuro eu fale um pouquinho mais sobre elas e os poderes que elas têm. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.